Pode tomar seu assento, pode se sentar. Bom dia, graça e paz. Obrigado, Ministério de Música. Quero apresentar a vocês aqui essa angolana linda. Amém. Chegou hoje. Que a Michela não ouça, né? Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui mais do que caracterizados ou, né, como você percebeu e como a Martinha bem destacou, né, destacado com relação a toda a estrutura da igreja, está toda decorada, não somente para fazer um culto diferente. Amém? Mas cremos em um tempo especial para nos chamar a atenção, nos alertar sobre isso. Eu sei que o tema fala muito sobre alegria e não quero tirar a alegria, mas ao mesmo tempo é importante nós termos em mente a nossa responsabilidade. Amém? Com tudo isso. Eu creio que, como foi anunciado, né, o Ministério Verbo da Vida ele foi estabelecido, ele teve o seu início na década de 80, mais precisamente nessa semana vão fazer 41 anos, não é isso? 41 anos, no dia 22 de agosto, então por isso é comemorado em agosto, esse dia tão especial. Além disso, nós entendemos toda a expansão do ministério. O ministério ele foi estabelecido pelo apóstolo Bud, junto com a sua esposa, Mama Jen. E ao longo desse tempo, irmãos, ele inicialmente foi focado o crescimento no Brasil e depois para outras nações, quando ele recebeu uma palavra que o Verbo da Vida iria para outras nações, né? E estamos provando e vendo dessa palavra que ele recebeu. E eu creio que é só o início, amém, irmãos? Amém. Muitas nações já foram alcançadas, né? E eu creio que nós ainda vamos, como ministério, alcançar muitas outras. Mas o que eu quero destacar nessa manhã, irmãos, como a gente falou isso até mesmo a respeito de outros temas, eu creio que o ministério simplesmente não chegou e olhou e falou assim: a gente não falou sobre África ainda, vamos falar sobre África só para fazer diferente? Eu tenho certeza que isso foi algo orado, algo que foi inspirado por Deus para que nós pudéssemos estar falando. Irmãos, e toda vez que Deus inspira alguém a fazer algo é porque Ele quer se manifestar nisso. Amém. Ele deseja que nós tenhamos atenção com isso. Né? Nós ouvimos aqui, você ouviu falar que nós temos uma igreja, né, o casal, a família Calado, né, que foi apresentada ali, que fez toda o vídeo, né? Eles são os líderes da igreja Verbo da Vida em Angola. Amém? Há anos atrás o Verbo da Vida chegou lá, primeiramente como escola, através do Rema, né? Era Rema Brasil Angola. E foram desbravadores. Hoje a igreja ela tem uma estrutura com pessoas da própria nação. São angolanos nativos que estão lá à frente dessa obra. Né? Então tem esse trabalho na Angola com a Escola Verbo com Centro de Treinamento Bíblico, né? Rema Brasil Angola. Né? Não sei como é que está o nome agora. O Verbo da Vida virou só Moçambique. Aí em Moçambique nós temos lá a Kate e o seu esposo. Também temos outras obras, inclusive, como foi citado, na África do Sul, em Uganda. Mas ainda assim essas obras mesmo são apenas início, start de algumas coisas que ainda estão por vir. Agora, irmãos, imagina um continente inteiro para ser tomado. A gente está falando aqui de 4 nações alcançadas. Ou seja, vê se é o seu. Qualquer coisa, tira o retorno aqui, que eu me ouço só por aqui, se vocês puderem. Tá bom? Glória a Deus. Obrigado. Então, existem muitas nações para serem tomadas. Eu estava dando uma olhada, antes da gente entrar aqui propriamente naquilo que Deus colocou no nosso coração. Existem algumas nações que já foram alcançadas pelo Evangelho. Né? Por exemplo, a Etiópia, ela é majoritariamente cristã. Embora é um cristão ortodoxo, é um pouco diferente. Acho que é algum microfone que está aberto aqui, não? Aleluia. Foi? Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Amém? A tecnologia não vai nos atrapalhar, não. Ela nos ajuda, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então existem algumas nações que já têm sido impactadas pelo Evangelho. Uma das mais conhecidas é a Nigéria. Mas a própria Nigéria ainda não é majoritariamente cristã. Aproximadamente 20% da sua nação é cristã. O Islã ainda é a principal religião em todo o continente africano. E por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Porque
Quem sabe, como o próprio Mordecai fala para lá, quando a gente lê lá em Ruth, Esther, perdão. Quem sabe que isso não foi para um tempo como esse? Que um de nós aqui surja no nosso coração uma centelha para a África. Será que não foi para um tempo como esse que nós fomos chamados? Amém, irmãos? E nós vamos aprender um pouco sobre as nossas responsabilidades com tudo isso. Nós vamos entender um pouco como nós podemos nos envolver nisso. Mas, acima de tudo, eu quero que você fique atento a respeito disso. Não só assistindo algo como, poxa, agora é um culto temático, mas será que Deus não quer me falar algo sobre a África? Irmãos, porque vou ser bem sincero, tá? É muito fácil a gente ter no coração ir para Portugal. É confortável demais para os Estados Unidos. É confortável demais ir para a Europa. Eu sei que tem seus desafios. Nós enfrentamos desafios se a gente mudar de cidade. A gente entende isso. Mas eu quero desafiar vocês a pensarem um pouco, né, fora dessa linha confortável para a gente, turística, sabe? A própria América tem regiões muito difíceis. A própria Europa tem regiões muito difíceis. Ásia. Mas hoje nós estamos focados na África. E quando a gente está falando sobre isso, irmãos, eu quero que você fique ligado mesmo no seu coração. Amém, irmãos? Porque eu creio que esse tema surgiu no coração da liderança do nosso ministério para que incendiasse todo o nosso ministério nas suas igrejas, para que novos missionários possam ser levantados nesse tempo. Amém? Então se prepare. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, está aqui é uma honra nesse dia, né? É uma grande responsabilidade. Eu passei durante essa semana pensando e orando. O dia Verbo da Vida de Missões, especialmente para mim, é muito importante. Tem um significado muito grande, porque é o dia em que todas as igrejas, como nós já ouvimos falar, Verbo da Vida, elas celebram, elas trazem à memória, né, a vinda do casal, o apóstolo Bud e a Mama Jam, para cá, para o Brasil. E por que eu falo que para mim é muito significativo? Porque eles vieram exatamente no dia que eu estava nascendo. No dia e no ano que eu estava nascendo. Então, 22 de agosto de 1983... Deus estava enviando, no mesmo momento que a minha mãe estava indo para a maternidade, para me ter, Deus estava enviando um casal de missionários que estariam trazendo uma palavra que anos depois iria mudar completamente a minha vida. Então, isso para mim é maravilhoso. Eu fico muito emocionada quando eu penso sobre isso, porque você que já fez o rema, você que está aqui no Verbo da Vida há algum tempo, você sabe a diferença, a transformação, né, que essa palavra ela trouxe para a sua vida. Nós não estamos aqui exaltando uma placa, mas nós estamos exaltando a palavra, mas também dando a honra devida a uma placa. Por quê? Porque através da vida desse casal, né, que tiveram a inspiração de abrir esse ministério, de fundar esse ministério, que é o Ministério Verbo da Vida, eu fui alcançada anos depois do meu nascimento. E nós temos no nosso coração de trazer para você essa manhã essa consciência, como o nosso pastor estava falando, de você parar e pensar um pouco como você pode se envolver com missões. De que maneira? Nós tivemos no culto de missões passado, nós tivemos a Cássia aqui falando sobre tantas coisas, vocês lembram? Tantas coisas que ela trouxe para a gente, tantas coisas simples, tantas coisas práticas, mas tantas coisas que, por exemplo, eu não tinha parado para pensar. Que daquela forma simples e prática, por exemplo, com a minha profissão, com o conhecimento de profissão que eu tenho, eu posso ajudar alguém que está no campo. Eu posso auxiliar alguém que está no campo. Então, todos nós estamos numa missão. Todos nós fomos comissionados. Amém? E o que é missão? Missão é um encargo. Missão é uma incumbência, um propósito. É a função específica que se confere a alguém para fazer algo. Missão é um compromisso, um dever.
Agora, não para por aí. Olha que interessante. Missão é uma obrigação. Uma obrigação a executar. E é por isso que em Mateus 28, lá no 19, quando Jesus ele dá a grande comissão, ele não fala, vão se vocês desejarem, vão se vocês quiserem, vão se der. Não, ide. Amém. É no imperativo, ele fala, ide, nós não temos escolha, embora muitas vezes a gente se acomode. Amém? Mas o fato é que é uma obrigação a executar. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o único povo da terra que tem o conhecimento da transformação real que o ser humano pode ter. Não existe mais nenhuma instituição, nenhum grupo de pessoas que sabe o que eu e você sabemos. Que tem a consciência, que tem a verdade que eu e você temos. Amém? Como eu tenho falado aqui, como nós temos trazido, e na Semana da Família, na semana que vem, nós vamos trazer um pouco mais sobre isso. Irmãos, ações sociais não vão transformar o coração humano. É bom? É, mas não transforma o coração humano. A única coisa que pode trazer transformação para o coração humano é o Evangelho de Jesus. E só existe um grupo de pessoas que possui isso, que é a igreja. Eu e você. Então nós precisamos estar conscientes disso. E quando nós nos vestimos, quando nós nos caracterizamos, quando a igreja ela é toda decorada, e a agência de missões, a Secretaria de Missões, eles passaram horas aqui, tiveram aqui ontem, saíram daqui muito tarde. Então, já no início eu quero te pedir uma gentileza. Eu gostaria que ao final você não fosse embora logo, mas que você prestigiasse os nossos irmãos que estiveram aqui para nos servir. Então você fosse ali, tirasse foto com a sua família. E eu gostaria também de pedir a você que você postasse nas suas redes sociais e marcasse a nossa igreja. Por quê, Michela? Vocês querem Ibope? Não, irmãos. Aliás, queremos, mas o Ibope certo. Nós queremos que pessoas que vejam uma igreja que estão caracterizados, que estão vestidos a rigor. O que aconteceu ali? Isso desperta curiosidade. Então as pessoas automaticamente vão entrar lá na nossa página, vão ver o vídeo que foi postado, vão ver as publicações e vão se interessar. Por quê? Porque nesse tempo nós precisamos, irmãos, não só nos afoguear, mas afoguear outros. Nesse tempo, nós precisamos não só nos avivar, mas avivar outros. Então, o Dia Verbo da Vida de Missões, ele tem essa finalidade. Nos afoguear, nos lembrar. Sabe a ceia do Senhor? Né? Onde nós recordamos, em memória de Jesus, nós estamos recordando a vinda desse casal hoje para cá. Há 41 anos atrás, vai fazer no dia 22. Olha eu denunciando minha idade. Né? 41 anos atrás. Então, eles vieram para cá e eles abriram mão do conforto deles. Eles abriram mão da nação deles. Sabe, irmãos, nós, numa proporção muito menor, nós abrimos mão da nossa cidade. Abrimos mão de estar em família. Nós abrimos, a última vez que nós fomos no Rio agora, já tinham 8 meses que nós não íamos. E por que vocês não foram? Porque não tinha como ir. Porque eram muitas necessidades que nós precisávamos suprir aqui. Então, de uma certa forma, não. Nós somos missionários. Amém? E nós somos missionários, mudamos de estado, mas isso é missões. E hoje a gente quer falar um pouco com você a respeito de maneiras, de meios, de formas de fazer missões. Agora, logo no início eu quero deixar bem claro para você. Fazer missões não é um lugar de conforto. Fazer missões é um lugar de renúncia. Fazer missões é um lugar onde você coloca Jesus no lugar mais alto, irmãos, da sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos aqui,
Em João, você não precisa abrir, eu só quero citar para você. João 14, 21, a Bíblia vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando aqui sobre obediência. Amém? Quando nós ouvimos isso aqui, é muito bonito as palavras que Jesus fala, mas nós não podemos romantizar João 14, 21. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Resumo aqui: obediência. Quem ama, obedece. O nosso amor a Deus, ele é demonstrado por meio da nossa obediência. Amém, irmãos? Obediência. Deus, ele está olhando em busca de filhos que têm um coração obedientes, que estão prontos a abandonar o que for para fazer a vontade dele, para seguir, irmãos, aquilo que ele põe no nosso coração. Então, nós demonstramos o nosso amor a Ele através da nossa obediência. E, irmãos, pregar o Evangelho a toda criatura é obedecer a um ID, é obedecer à missão, é obedecer a uma obrigação, a um comissionamento que Jesus, Ele deixou para mim e para você. Amém? Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre a proposta dessa manhã. O que surgiu no nosso coração, a proposta dessa manhã é o que, irmãos? Que eu e você, nós venhamos a sair das quatro paredes. E existem muitas formas de nós sairmos das quatro paredes. E aí eu vou dar uma pausa pro meu colega aqui falar, né? Entendeu? Mas... Amém. Vou dar uma pausa para ele falar, mas antes eu quero só fechar com isso aqui. Existem muitas formas para nós sairmos das quatro paredes, mas eu quero que você, a principal, que eu quero que você pense hoje conosco é buscando informações do que está acontecendo fora das quatro paredes. Busque informações do que está acontecendo pelo mundo. Busque informações em fontes seguras. E eu posso te compartilhar com você alguns links de irmãos, de projetos, de pessoas que estão fazendo coisas, irmãos, no mundo e que são pessoas idôneas, fontes seguras. Mas eu e você precisamos buscar informações do que está acontecendo pelo mundo afora, do que está acontecendo fora das quatro paredes, o que está acontecendo nas nações, o que está acontecendo na África, o que está acontecendo em todo lugar do mundo. E após eu e você estivermos conscientes dessas informações, nós devemos então orar sobre aquilo que nós enxergamos, sobre aquilo que nós pegamos de informações, e orar e nos colocar disponíveis a Deus, para que Ele possa dizer para mim e para você: vá. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Irmãos, a gente tem uma base que a gente sempre fala sobre formas de nós estarmos envolvidos com missões. Né? A gente fala sobre orar, contribuir e ir. Né? E a gente quer compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Mas destacar também que esse ir, ele não necessariamente ele era um ir de vez. Nós podemos sim ir para uma missão específica. Amém. De uma temporada também. Amém. Né? E a gente conversando em casa, até pensando sobre isso, né? Michel destacou isso, a necessidade da gente começar a pensar sobre isso como igreja. Olha, vamos fazer uma missão no Chile, na Bolívia, na Venezuela? Como é que seria isso? Vamos lá, passar uma semana lá com o pessoal. Amém. Vamos lá levar a palavra, irmãos, para regiões vizinhas. Pastor, mas eu não tenho chamado. Eu também não. Mas precisa de chamado para pregar o evangelho agora? A gente já tem um, que é o ID. Então, talvez nós não vamos para ir e ficar, estabelecer. Vão ter aqueles que vão para estabelecer, para poder começar algo. Mas muitos de nós podemos ir e voltar com uma missão específica. Irmãos, a oração é talvez a mais importante de todas. Por quê? Você só consegue ter noção da necessidade, só consegue ter noção daquilo que está acontecendo através da oração. Através da oração, você vai ser impelido pelo Espírito a contribuir.
Através da oração, você vai ser conduzido pelo Espírito para ir. Através da oração, você vai perceber a questão, a dor da causa. Porque às vezes, irmãos, e eu entendo quando o ministério ele estabelece um nome de acesso criativo para lugares onde a igreja é perseguida. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu entendo como uma confissão de fé, mas isso não pode diminuir a responsabilidade e diminuir a gravidade do que essas pessoas que têm pago o preço de irem em lugares onde elas não são bem-vindas e sofrem um dano por isso. Amém. Irmãos, e nós como igreja, o nosso papel é estar cobrindo eles em oração. E às vezes, irmãos, nós estamos ali numa zona muito confortável. Mas para e pensa, imagina se você olhar cada um dos ministérios que estão estabelecidos no Brasil, você pode olhar cada um deles. Você vai olhar a origem, foram através de missionários. Todos. Não, pastor, foi o irmãozinho que abriu. Irmão, ele ouviu a palavra de um outro ministério que foi estabelecido por um missionário. Então, todo o trabalho que você conhece, toda igreja que você conhece nessa nação, que você mora, que você reside, foi estabelecida por um missionário. Alguém que ouviu um chamado, pagou um preço e estabeleceu algo. Nós, especificamente, através do apóstolo Bud. Mas se você olhar a história da Assembleia de Deus, se você olhar a história de todos os outros ministérios, você vai ver a mesma característica. Amém. Então isso nos remete ao quê, irmãos? Talvez nós sejamos aqueles que vão chegar e pisar em nações, que vai quebrar essa barreira e estabelecer o Evangelho. Amém. Talvez sejamos um de nós aqui, a sermos conduzidos a lugares onde o Evangelho não tem, ou não chegou, ou não tem tido a proporção que precisa. Amém. E nós podemos ir e apoiar uma obra, ir e poder contribuir com algo. A Michela falou sobre assistência social, irmãos, e ela é muito importante de fato. Mas sem Jesus, irmãos, é só assistência social. A gente vai dar um paliativo. Amém. E a assistência social nós temos que olhar como um meio para um fim. E existem muitos trabalhos com isso. A gente até, se você olhar a camisa das crianças, essa criança que está ali destacada é a garota propaganda, digamos assim, da Baluarte. Um trabalho fantástico que você pode se envolver também. É um trabalho que já está há anos lá na Angola, tem outras regiões também, na própria África, tem no Brasil, lá no Nordeste. Então você pode estar se envolvendo com isso. Mas o que eu quero te estimular nesse tempo, irmãos, especificamente hoje, além de tudo que a gente tem falado, é que você se envolva em oração. Amém. Porque eu tenho certeza que se você pagar o preço de orar por essas nações, orar por esse continente, você vai se mover de uma forma diferente. Quando nós oramos de uma forma intercessória, irmãos, nós entendemos a dor do outro. Existe um nível de oração que talvez, eu creio que muitos de nós aqui já experimentamos, que nós começamos uma oração tranquilos, mas a gente entra num nível de intercessão tão grande que parece que a gente está sentindo a dor de alguém. Quantas e quantas vezes, irmãos, tivemos essa percepção? E nós precisamos ter essa mesma visão. A África é um país riquíssimo, irmãos. Infelizmente marginalizado. Infelizmente tratado por todo mundo como um país de segunda, uma região, um continente de segunda categoria. Infelizmente. Mas de lá, irmãos, eles foram extremamente explorados, principalmente pelos europeus. Até hoje, ainda existem ligações, dívidas que eles pagam para alguns países europeus de uma coisa que eles só foram explorados. Irmãos, e aqueles que conseguiram se libertar entraram por caminhos tão ruins que vivem em guerra civil até hoje. Então é tanta tristeza em um lugar com tanta riqueza que só o Evangelho pode transformar, irmãos. Não existe política. Não... Eles já tentaram de tudo. Só o Evangelho pode transformar essas nações. E eu e você somos os portadores disso. Aleluia. Então, irmãos, quando eu olho e vejo países como que têm recebido o Evangelho, mas às vezes não conseguem mudar a sua nação por conta de problemas de política, problemas de guerra civil, isso me entristece muito e nós precisamos orar com relação a isso. Nós não podemos olhar manchetes, notícias, seja nos jornais, nas televisões ou até mesmo no celular, em páginas, e achar que isso é normal. Eles são assim. É assim que o mundo trata todo mundo. Se você olhar, irmãos, aqui nós estamos vendo muitas coisas caracterizando a cultura deles.
E muitas vezes nós marginalizamos, como muitas vezes nós brasileiros somos marginalizados. Se você conversar com um americano, ou de repente com algumas pessoas na Europa, eles vão nos retratar como pessoas que sambam e que comem banana. Extremamente preconceituosos, racistas. E da mesma forma são tratados os africanos, irmãos. Então nós temos até essa similaridade. Até mesmo no quesito alegria, somos parecidos. Se você olhar a nossa geografia é similar ao continente africano. Então, quantas características, irmãos, que nós temos em comum, que nós podemos sentir a dor deles. Amém. Então, orem pelos africanos, orem pela África. Pastor, de que forma, irmãos? Comece a orar. Amém. Talvez no início vai ser aquela oração curta, sem muitos detalhes. Como a gente sempre instrui, antes de você orar, ore em outras línguas. E eu creio que Deus vai começar a conceder a você e a mim coisas específicas a respeito de como orar pela África. Você lembra de uma palavra de uma missionária que ela começa, ela faz até que mexe a cabeça e falando sobre corrupção no Brasil? Você acha que aquilo ali foi à toa? Ela do nada teve provavelmente, irmãos, ou eles estavam ali no momento de intercessão por nações, ou ela é uma pessoa que estava orando pelo Brasil. Porque do nada ela começou a entregar uma palavra sobre o Brasil. Irmãos, vou dizer, que precisão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode ser esse canal, irmãos. De alguém que vai deter, irmãos, ao que está acontecendo lá. Quando nós tivemos a oportunidade de conviver com um angolano. E algumas coisas nós ouvimos dele, outras coisas de pessoas que iam para Angola e voltavam. E eu vou te dizer, irmãos, o nível de questões espirituais que acontecem lá é absurdo. Bruxaria, ocultismo, é um nível enorme. Os cristãos lá não podem ser Nutelinha igual a gente, não. Os caras têm que ser brabo mesmo. Porque é perseguição, é ameaça de morte, é gente caindo em cima do teu carro. São coisas assim, absurdas, que a gente não pode nem falar aqui para você. Depois, se você quiser, a gente conversa. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? É um nível. São países que muitas vezes nem perseguem os cristãos diretamente, mas a própria população se volta contra. E às vezes as pessoas têm que sair de lá fugidas, porque senão são mortas. Por isso que eu te digo, irmãos, não haja de uma forma leviana. Não olhe todo esse movimento como mais um culto diferentinho. Amém? É alegria, mas é responsabilidade. E eu creio que você em oração, você vai ser movido a contribuir. Há projetos específicos. No último, se eu não me engano, ou no penúltimo culto, em algum momento nós falamos sobre a agência de missões, o perfil no Instagram, onde tem todos os missionários que nós temos de conexão. Então você pode procurar. Talvez você vai orar, Deus colocou uma nação e tem alguém lá. Olha aí que maravilha. Você vai poder estar junto com essa pessoa, em oração por ela, entrando em contato com o missionário. Alguns são possíveis, outros não são possíveis, que até sua identidade tem que ser camuflada. Amém. Então, mas não lide de qualquer forma. Então, contribua. Né? E o ir, muitas vezes, irmãos, como eu falei, a gente só olha para aqueles que têm um chamado específico para uma nação. Ah, não, eu fui chamado para ir para a Romênia. Olha aí, ó, do nada, vai que é você. Romênia. Pastor, tem alguma coisa? Não tem nada na Romênia, irmãos, que eu saiba, não tem nem verbo connect. Vai para a Romênia. Você vai começar a estudar sobre a Romênia. Você tem uma chama para a Romênia. Mas por que não nós, como igreja, não podemos ir lá na Romênia? Pastor, mas por que Romênia? Não sei, estou falando aqui agora. Não, mas é assim, não tem que ser um anjo aparecer e nos falar. Não, irmãos, não precisa. Para ir estabelecer tem a ver com o chamado. Aí, de fato, precisa. Mas para você ir fazer uma missão, pelo contrário, Deus já deu a ordem através de Jesus Cristo. Vá, ide. Amém. O ide não foi só para aquele pessoalzinho lá, não. Só os discípulos. Não, é para todos nós. Amém. Então, para onde nós formos, irmãos, nós vamos pisar em lugares, como igreja também. Não somente como indivíduo. A Michelle até usou um exemplo. Se você tem um desejo aqui, quem tem um desejo de ir para a Disney? Levanta a mão. Seja sincero, irmãos.
Eu tenho desejo. Amém? Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração ou foi seu desejo mesmo? Você foi lá, fala sério, você não quer evangelizar o Pateta, o Mickey. Não, né? É um desejo seu, irmãos. Quem aqui talvez quer ir para a Europa? Olha que maravilha. Eu também quero também. Estou levantando a mão para tudo, irmão. Vamos para o Japão. Vamos. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é um desejo seu e problema nenhum com isso, irmãos. Eu quero viajar também. Mas por que não nós sermos intencionais? E essa é a nossa proposta. Além de tudo que a gente está falando, uma das nossas propostas para essa manhã é essa. Por que não irmos para nações sem um chamado específico? Por que não nos organizarmos como igreja e fazermos uma viagem missionária? Amém, irmãos? Se prepare para isso, ore por isso, irmãos. Amém. Há anos atrás, um grupo de missionários, de jovens missionários, foram para a Bolívia. E essa viagem missionária deles é citada em todos os verbos da vida. E dessa galera, irmãos, tem pastores, evangelistas, tem um monte de gente que nunca foram chamados para ser um missionário especificamente. Mas você pode ter certeza e conversar com cada um deles. A vida deles nunca mais foi a mesma depois dessa viagem. Então, irmãos, eu tenho essa expectativa de algo que a gente vá viver e experimentar como igreja. De chegar, de repente, numa nação, imagina o socorro que é para um missionário. Está lá no campo, ali chega uma galera, pegando junto, firme. Poxa, irmãos, se transforma uma nação. Aleluia. Se transforma uma região. Amém? Então, se prepare para ir também. Se prepare para orar, se prepare para contribuir, mas não fique parado. Amém? Deixar minha colega agora. Aleluia, amém. Então, irmãos, a gente estava conversando e em relação a essa questão ser intencional, foi algo que Deus colocou mesmo no meu coração enquanto eu pensava, orava, e para te questionar mesmo, como ele falou. Existem tantos lugares que a gente quer conhecer e que a gente se programa como família para poder viajar de férias. E por que não fazer a mesma coisa com a intenção de chegar lá e ser um suporte por aqueles dias para aquela localidade? Por que não? Por que eu estou falando? Por que nós estamos trazendo esse paralelo aqui para você? Porque muitas vezes a gente espiritualiza tudo. A gente espiritualiza muito tudo. Então, se for para eu ir para a Disney, eu não preciso de direção. Eu simplesmente, ao meu desejo, eu faço as minhas economias e vou. Não pergunto para Deus se é da vontade dele ou não, porque, afinal de contas, eu trabalho muito e mereço dias de férias, de descanso. Mas por que não a gente pensar assim, no que diz respeito a ir com a intenção de? Eu vou semear as minhas férias de 2025 no Chile com o pastor Christoph. Por que não? Eu vou semear os primeiros 15 dias das minhas férias, os primeiros 5 dias das minhas férias. Depois eu vou para o destino que eu desejo. Mas por que não pensarmos a respeito disso? Por que não? Amém, irmãos? Uma outra coisa que subiu agora aqui ao meu coração, que nem está aqui, tá? Mas Deus, ele tem tratado comigo e eu quero também jogar essa bola para você. Irmãos, procure fazer um curso de inglês. Michela, por que inglês? Porque em inglês você vai se virar no mundo inteiro. Prioritariamente, procure fazer um curso de inglês, falar inglês. Depois você pode ir para o espanhol, pode ir para outras línguas, mas faça primeiramente o inglês. É conhecido como o global, né? Que a gente se vira, se entende. Quando nós fizemos a nossa viagem de férias para os Estados Unidos, eu nunca falei isso publicamente, mas o Senhor, eu estava no metrô, lá em Nova York, nós estávamos no metrô, indo para passear. De repente entrou um homem com uma garotinha. Eu estava sentada ao lado, né, da Sinara, do pessoal que foi com a gente. Felipe em pé e tal. Esse homem entrou e ficou em pé com a filha dele. E o Senhor começou a me mostrar a vida dele.
Deus começou a falar muitas coisas da vida daquele homem para mim. O contexto que ele estava vivendo. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Tenho certeza que era Deus me mostrando. Pergunta, Michela, você falou com ele? Não, não falei. Por quê? Porque eu não falo inglês. Então, irmãos, o idioma, ele abre portas para a gente. O idioma, ele vai abrir portas para você, ele vai abrir portas para mim. Então, procure isso, amém? E nós temos aqui na nossa igreja uma pessoa que é dona de um curso, né? Não estou fazendo propaganda não, mas já fazendo, né? Já foi. Então, procure e faça. Por quê? Porque está dentro do preparo. Amém? Vai abrir portas para você, não importa a idade que você tenha, não importa. Amém? E eu quero entrar aqui em 3 realidades hoje. Pode haver mais, amém, irmãos? Mas foi que veio ao meu coração para poder tratar aqui com vocês, ao nosso coração, para a gente poder compartilhar com você. 3 realidades que nós queremos chamar a nossa atenção hoje aqui. Primeira realidade é a realidade da igreja ocidental. Segunda realidade é a realidade da igreja que está em lugares onde existe perseguição. Amém? E os missionários fazem parte disso. Estão dentro disso. Eles são igreja. Amém? Então, quando eu falar igreja, pense nos missionários. A igreja. Nós somos uma única igreja. Amém? Uma única igreja. Mas somos uma única igreja que vive contextos completamente diferentes. Amém? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o contexto da igreja ocidental. O contexto da igreja que vive nesses lugares onde ela é perseguida. Amém? E o contexto dos povos não alcançados. Amém? E aí voltando àquilo que nós comentamos com vocês ainda há pouco, saia das 4 paredes. E de que maneira nós fazemos isso? Indo, orando, contribuindo e também, como eu destaquei, buscando informações. Então, quando você vai buscar informações, irmãos, eu sempre fui aquele tipo de pessoa, desde a adolescência, e hoje eu entendo por quê. Eu entendo que era Deus mesmo me movendo a ter essa atitude, né? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu não ficava sem ver a notícia, sem saber da questão que alguns lugares estão passando, porque é muito forte aquilo. Já viu pessoas que falam assim, eu não aguento ver esse vídeo não, porque é muito forte. Eu não aguento ver isso não. Eu não quero nem saber. Não, você tem que querer saber sim. Você tem que querer ver sim. Sabe por quê? Porque se eu e você, se você é esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, que pensa assim, eu não quero nem ouvir falar dos cristãos que estão sendo massacrados, mortos, assassinados, porque é muito triste, muito isso, muito aquilo. Se você é esse tipo de pessoa, você pode consultar o seu coração e ver que você tende mais para o natural do que para o espiritual. Amém, irmãos? Por quê? Porque esse tipo de atitude nos tornam cristãos frios, com a dor daqueles que estão padecendo. Cristãos que não se importam. Cristãos que só se importam consigo mesmo. Então você tem que querer ver sim. E eu sempre fui assim, desde a minha adolescência. Eu via e eu chorava, me entristecia. Mas impressionante. Eu esses dias pensando sobre isso e lembrando. Aquele choro me trazia alívio. Aquele choro me fazia bem. Por quê? Porque eu estava chorando com. Eu estava sentindo a dor de. Amém? Então, por isso que eu olho sim como está o cenário do país. Eu estou atualizadíssima. Porque eu preciso me importar sim. Eu preciso ver sim. Agora, se eu vou me manifestar publicamente ou não, aí é com cada um. Mas eu preciso saber, eu preciso me indignar sim.
Porque são essas indignações que se levantam em nós que nos vai levar para o quarto de oração. Para nós orarmos, nos levantarmos como igreja, como aqueles, os únicos, que tem o poder de Jesus, que foi passado a nós, que tem a palavra que liberta, que tem a palavra que salva, que tem a palavra que transforma, que tem a palavra que cura. Nós somos os únicos. Se os únicos que têm tudo isso se fechar na casinha, não vejo, porque senão vou ter pesadelo mais tarde. Então, meu irmão, você tá fora da visão. E eu não estou falando que você está fora da visão do verbo da vida. Eu estou falando que você está fora da visão do evangelho. Você precisa chorar. Você precisa sofrer com aqueles que estão sofrendo. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Chorar com os que choram. Sofrer com os que sofrem, com os que estão sofrendo. Amém? Então, quando nós vamos olhar o cenário, irmãos, então, Igreja Ocidental, não vou aqui entrar no mérito, porque você já sabe, até porque você faz parte dela. É a igreja acomodada. Em sua grande maioria. Amém? Presta atenção no que eu falei, em sua grande maioria. Mas muitos da igreja ocidental têm se levantado, têm feito muito. Mas poderiam, irmãos, fazer muito mais se os acomodados pegassem junto. Então, esse é o cenário da igreja ocidental. A igreja que está, em regiões de risco, de alto risco, irmãos. Eu trouxe algumas coisas aqui. Quando você começa a se envolver, quando você começa a ouvir falar do que eles estão passando, do que eles passam, irmãos, diariamente. Isso vai trazer um prumo para a nossa forma de viver o evangelho. Isso vai trazer um despertamento para nós. Isso vai trazer um prumo para a nossa forma de viver o evangelho. Talvez você e eu não sejamos aqueles que foram chamados, levantados para serem mártires. E há uma graça para ser mártir. Nem todos serão mártires. Mas talvez eu e você não seremos chamados, não seremos mártires, por amor ao evangelho. Mas preste atenção, através do exemplo deles, nós vamos nos moldar e mudar o nosso comportamento e morrer todos os dias em áreas, ainda que sejam pequenas, que Deus tem pedido para que você morra. Então, quando você se envolve com gente que aceita a passar 2 meses dentro de um buraco de 6 metros de altura, ajoelhado, recebendo somente comida e água, e sendo limpo quando as fezes já estão numa altura onde ele vai ficar totalmente contaminado ali, pode morrer, porque a intenção dos opressores não é que morra, a intenção dos opressores é que negue a Cristo. Então, quando você começa a ouvir, a buscar informações, e você tem esse tipo de informações, desse irmão, desse homem que passou 6 meses ajoelhado dentro de um buraco, 6 meses depois, quando ele foi tirado, os membros dele tinham desaprendido a andar. Ele não sabia mais andar. Ele estava há 20 anos preso por amor ao evangelho. Quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos de idade. Quando ele foi tirado de dentro daquele buraco, 20 anos depois, o filho dele já estava com 26 anos de idade. E aqueles opressores levaram o filho dele de 26 anos de idade até ele para comover o coração daquele homem e para dizer para aquele homem para que ele desistisse. Então a missão não era ser bonzinho e deixar aquele homem ver o filho após 20 anos, não. A missão era, traz o filho para ver se ele nega. Talvez vendo o filho dele, ele nega. E se ele negar, o filho vai levar o recado para os outros e os outros vão negar também. Por quê? Porque ele vai levar a seguinte informação: não vale a pena. E quando aquele homem reconhece o filho, e o filho fala para ele: pai, nega,
Depois você se entende com Jesus. Jesus sabe que não é de coração, é da boca para fora. Nega. E aquele homem começa a falar para o filho dele: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz até por uma coroa trocar. E ele não nega. Deixa eu te falar, irmãos, quando você se envolve com isso, quando você começa a ouvir falar disso, isso traz um prumo para a sua vida acomodada, para a minha vida acomodada. Isso traz um prumo para a nossa vida, e isso nos estimula a morrer por coisas pequenas, que a gente muitas vezes não quer morrer. Deixa eu te falar, eu não estava programada para falar isso não, tá? Mas pelo espírito de profecia, eu tenho uma palavra para falar aqui agora. Toma vergonha na cara e congregue de uma vez por todas. Uau! Para com esse negócio de ficar flertando com a igreja. Ou você tá ou você não tá. Coisas pequenas. Mas que a gente não está disposto a morrer. E a gente se depara com situações como essa. Sabe, irmãos? Então, olha, esse exemplo deles, nós vamos aprender a desenvolver um outro tipo de morte. Não as que eles têm passado, mas aquelas que estão dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, o que acontece aqui? A igreja que está dentro desse cenário de perseguição, ela vai medir o nosso cristianismo. Quando você começa a se envolver com isso, quando você começa a buscar, quando você começa a ouvir o que eles estão passando, os massacres que eles estão sofrendo, isso mede o nosso cristianismo. E isso, irmãos, vai mostrar que existe um nível de amor por Jesus que para nós cristãos ocidentais ainda não existe. Ainda não é tão intenso assim. Então, por isso que eu estou te falando, para a gente poder buscar. O que falar dos povos não alcançados? Os povos não alcançados hoje totalizam 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas ainda não tiveram acesso ao Evangelho. 3 bilhões de pessoas. Uma estatística atual, hoje, a cada 24 horas, 120 mil pessoas. A cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem sem ouvir a palavra de Deus. Quer mais uma estatística? 8 mil línguas não têm a Bíblia traduzida. 8 mil línguas. Irmãos, se isso não fere você, então você está precisando rever o seu conceito de evangelho. Se saber que 3 bilhões de pessoas ainda não tiveram acesso ao evangelho, se saber disso não fere você, então você tem que rever o seu conceito de evangelho. Se saber que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem e vão para o inferno, se isso não fere você, você precisa, urgentemente, rever o seu contexto. O seu conceito de evangelho. Se saber que 8 mil línguas não têm acesso à Bíblia, é porque você provavelmente, irmãos, não dá tanto valor assim à Bíblia. Eu não me vejo sem ela. Eu não me vejo sem ela. 8 mil pessoas não têm ela. Não têm acesso a essa verdade. Que você tem todos os dias e que fica lá na sua gaveta, pegando poeira. Isso precisa ferir a gente. Isso precisa, irmãos, tocar em você. Isso precisa tocar em mim. Amém? Então, quando você olha esse contexto, né, dos povos não alcançados, isso nos traz o quê, irmãos? Um senso de responsabilidade.
Isso nos traz um senso de obediência. E aí sim a gente começa então a entender o significado de João 14, 21, que a gente falou lá no início. Amém, irmãos? Então, existe uma geração que é minha e sua responsabilidade de alcançar. Deus conta comigo e com você para alcançar uma geração. Amém? Os que passaram vão dar conta, irmãos, a Deus das gerações deles. Mas eu e você vamos dar conta dessa geração. Amém. Existe uma geração, amém? E nós, igreja ocidental, irmãos, nós precisamos ser provocados. Amém. Nós precisamos ser sacudidos. Amém. E é isso, irmãos, que é o intuito do Espírito Santo através de nós aqui essa manhã. Sacudir você, provocar você. Provocar você a buscar informações. Provocar você a ver sim os vídeos. Provocar você a se programar, a pensar em programar, a ceder 5 dias que seja das suas férias, sim. Intencionalmente para em algum lugar ajudar alguém. Porque, irmãos, nós estamos trazendo isso aqui para vocês essa manhã. Porque, queridos, é muito fácil a gente pegar esse verbo da vida, esse dia verbo da vida de missões, ou um culto de missões, botar um check, como se fosse cumprido o protocolo. E a gente falar, você pode contribuir, você pode ir, você pode orar, e romantizar a coisa. E a gente sair daqui nos dando desculpas, porque nós somos especialistas nisso. Amém? Em nos dar desculpas. Nós somos especialistas nisso. E a gente romantizar a coisa. Não, irmãos, eu quero que você saiba que existem pessoas morrendo. Agora mesmo. E indo para o inferno. Porque ainda não foram alcançados. E quando essa pessoa passa desse portal da vida para a morte, não tem mais o que fazer. E ela não vai passar 24 horas lá. Ela não vai passar um mês. Ela não vai passar 1, 2 anos. Ela vai passar a eternidade dela no inferno. Ela vai viver para sempre no inferno. Para sempre. A cada 24 horas, 120 mil pessoas passam por isso. Então, a gente não pode romantizar as coisas. Nós precisamos nos trazer para o lugar de responsabilidade. Amém, irmãos? E aqui, deixa eu te falar, eu não quero trazer nenhum tipo de condenação para ninguém. O intuito não é você sair daqui condenado. E olha só, quando nós começamos a ouvir, a ver vídeos, podcasts, quem nunca falou aquela famosa frase, eu me sinto um lixo, eu não me sinto nada, eu me sinto um péssimo cristão. Mas o intuito não é esse. O intuito é que a gente faça alguma coisa. Por quê? Porque quando nós falamos essa frase, ela até parece bonitinha, mas deixa eu trazer uma denúncia para essa frase essa manhã. Essa frase não passa de remorso. Não passa de remorso. Por que eu sei que essa frase não passa de remorso? Porque você sente aquele remorso por 1, 2 dias, 1 semana no máximo, depois você esquece. E vai viver a sua vida, como sempre viveu antes, sem se importar com a dor do próximo. Especialmente desses povos que nós estamos sinalizando aqui hoje para vocês. Isso é remorso. Agora, quando a palavra entra no nosso coração como uma espada afiada, quando ela penetra o nosso coração, irmãos, nós nos comprometemos com aquilo. E ao nos comprometer com aquilo, é aquilo que o nosso pastor falou. Aí, irmãos, nós caímos para a oração, caímos dentro da oração. Nós pegamos a causa deles como nossa. E ao pegar a causa deles como nossa, o Espírito Santo traz as direções do que fazer. Então Deus não chamou você para ser um emocionado. Deus também não chamou você para viver andando em remorso. Deus chamou você para você andar em arrependimento, alinhar o seu caminho e cair para dentro da missão.
Se envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Ei, Deus está fazendo algo no mundo hoje. Queira saber, queira se envolver. Deus, o que você está fazendo no mundo hoje? E como eu posso contribuir com isso? Como eu posso me envolver com isso? Amém, irmãos? Então eu vou trazer mais uma estatística aqui para você. Deixa eu ver se está aqui. Não é uma estatística, mas é mais um exemplo. Eu trouxe 2 exemplos. Esse desse homem, que ele já é falecido, ele morreu aos 95 anos de idade, com vários problemas. Ele não conseguia andar direito, ele não conseguia falar. Ele se comunicava com muita dificuldade, porque ele foi muito torturado. E cada vez que ele dizia que não ia negar Jesus, ele recebia muitas pancadas na sua boca. Só porque ele não negava a fé dele. Só porque ele não negava o Cristo. Agora, algo que acontece, que eu anotei aqui também. No Nepal. No Nepal, os órgãos genitais são adorados como deuses. E existe uma cultura local no Nepal, onde os pais, eles vendem as suas filhas para prostituição infantil. Talvez você nunca vá no Nepal fisicamente, mas você pode ir no Nepal em oração. E sabe o que acontece? Crianças entre 5 a 9 anos de idade precisam atender até 30 homens adultos por dia. Você sabe o que é isso? Uma garotinha como a minha filha, na idade da minha filha, ter que atender até 30 homens adultos por dia em casas de prostituição. Michele, isso acontece. Acontece coisas ainda mais piores ainda do que isso. Não vejo o filme O Som da Liberdade, porque eu não tenho estômago para isso. Nem vou falar nada, que é melhor. Então, irmãos, como nos envolver? Primeiro, conhecendo, como a gente já falou. Fala aí, amor, um pouco também. Quero agradecer a oportunidade. Brincadeira, irmãos, mas nós podemos nos envolver, primeiramente, se informando sobre. Foi o que a Michela falou um pouco lá no início e reforçou agora. Nós não podemos achar que as coisas vão acontecer só porque a gente deseja. Amém. Todos nós temos muitos desejos, como eu falei, eu desejo ir para isso, eu desejo viajar, fazer e acontecer. Mas querer mudar algo vai exigir de nós uma postura diferente. E se envolver, irmãos, não é, olha, qualquer coisa, me liga. E aí quando a pessoa liga, não dá, não posso, não consigo. Quando você se envolve, você está junto para tudo. Então, irmãos, nesses casos que nós temos apresentado e que vamos continuar fazendo, e até compartilhando com vocês como igreja, nós vamos fazer muitas ações ainda, inclusive, talvez a nossa primeira não seja lá na Bolívia, fora do país, mas aqui em São Paulo. Amém. Martinha já está pesquisando alguns lugares que nós podemos ir para regiões onde a gente pode levar o evangelho. Amém, aleluia. E aí fala assim, nossa, mas que acaba toda a argumentação, porque a primeira coisa quando a gente fala em viagem, eu não tenho dinheiro. Eu não posso isso. Eu não posso. Aqui em São Paulo, irmãos, a gente vai tem uma região aqui que é um lugar que a gente consegue ter acesso. Você está pronto? Amém. Amém? Amém. Então, conheça, se informe sobre. Busque maneiras. Como a gente tem falado, irmãos, a oração é chave para isso. Não tem como. A gente percebe quando sabe quando alguém está orando por você ou não. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não sabe nada sobre a tua vida. Não sabe nada do que você precisa, nada de nada. Mas estou orando por você. Não está orando. Porque se estivesse orando, você se moveria diferente.
Por isso que eu falo, irmãos, toma muito cuidado com o que você fala. Ah, não, pode deixar, pastor, estou orando, estamos juntos. Está orando mesmo? Porque quem ora, irmãos, intercede. E quem intercede sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente tem usado muito jargão, irmãos. E o fato, tem uma frase que fala, né? Tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos. Né? E homens fracos geram tempos difíceis. Então é um ciclo. A gente, infelizmente, está no tempo de homens fracos. Estamos gerando tempos difíceis. E sabe o que muitas vezes a gente tem falado? A gente tem declarado contra até mesmo essa geração. Que Deus nos chamou para nós alcançarmos, e a gente tem falado mal disso. Ou seja, nós da fé temos falado mal de uma geração que nós fomos chamados para alcançar. Olha que coisa contraditória. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, a gente precisa orar por essa geração. Acreditar nessa geração. Entender que ela é diferente da minha geração ou de tempos passados. Esquece essa história que na minha época era assim, assado. A gente precisa entender como essa época funciona. Amém. Não dá para a gente tentar trazer uma época que já foi, irmãos. Muitas coisas que eu vejo, que eu penso, é da época de 90, dos anos 2000. Já passaram 20 anos dos anos 2000. 14 anos. É outra época, é outra geração que se comunica de uma forma diferente. A gente precisa aprender a se comunicar. Amém. A gente precisa entender como se mover nesse tempo. E só criticando, só apontando o erro, não transforma nada. Eu vim de uma geração, irmãos, que demonizava Facebook. Demonizava Facebook. Tem Facebook? É do diabo. Era essa geração. Vê novela? É do diabo. Hoje tem um monte de crente viciado em dorama. Não, pastor. Não, mas o dorama é de Deus, irmãos. É só o que está prendendo sua atenção também. Mas a prisão é a mesma. Aquilo que se usava no Facebook, irmãos, na minha época de jovem, é fichinha, perto do tempo que a gente passa hoje em rede social. Fichinha. E são várias as ofertas. Você tem o próprio Facebook ainda, que alguns ainda usam, não sei como, mas usa. Instagram, TikTok, quantas e quantas outras. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós precisamos entender, conhecer essa geração. Amém. Deus te plantou nessa geração, Deus me plantou nessa geração com um propósito. Eu não posso passar por isso achando que, não tem problema não, eu vou viver minha vida. Irmãos, a gente não pode viver a nossa vida, a gente tem que viver a vida de Cristo. Aleluia. Amém. A nossa vida não vai nos levar a lugar nenhum, somente a coisas nessa terra. A coisas superficiais, as coisas rasas. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, o que você entregaria para Ele? Jesus foi um baita de um profissional. Excelente. Promovido diversas vezes. Fui um mega empresário, riquíssimo. Meu dízimo sustentou muitas igrejas. Muito pequeno, irmãos. Muito pouco. Uma visão pequena, uma visão mesquinha. Egoísta. Não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. E o envolvimento, irmãos, como a gente tem falado, não é só do ir, mas o envolvimento de orar, irmãos. Qual o tempo que você tem destinado a orar coisas que não são a respeito da sua vida? A gente só ora por nós mesmos. Quando oramos. Às vezes oramos aquela oração quase, Deus eu te abençoo, que está cansado com sono, fazendo por protocolo. Às vezes nós somos tão religiosos que só oramos nas refeições, porque a nossa consciência exige isso. Mas a nossa vida não reflete uma vida de oração. É um momento, uma prática de uma rotina religiosa. Então, conhecer, orar, são básicos, irmãos. São coisas básicas que nós precisamos ter. É parar um pouco de olhar para nós mesmos. Parar um pouco de olhar para as nossas necessidades.
Se você pegasse aí, o que você orou nessa última semana, de hoje, domingo passado para esse domingo, o que não foi, se é que você orou, o que não foi a respeito de você mesmo? Não foi para o seu sucesso, para a sua casa, para o seu bem-estar. Pare e pense, irmãos. O que você orou de uma forma intercessória? Por alguém. Não, eu orei pela minha esposa, orei pela minha família. Beleza. Mas por alguém que você não conhece. Por alguém que talvez você nunca vai ver na vida. Por uma nação, por uma região. Irmãos, às vezes nós não temos nem orado pelo nosso próprio chamado. Sou pastor, sou evangelista, sou profeta, sou mestre, sou apóstolo. E o que você tem orado a Deus para instruções a respeito disso? Ah, tem que orar? Claro. Como me preparar, Senhor? Como me desenvolver, Senhor? Sabe por quê, irmãos? A gente tem vivido um tempo de serviço, mas não no serviço de igreja. A gente tem vivido um tempo de serviço, onde a gente vem para a igreja, se serve de algo que a gente quer e volta para casa. E a responsabilidade é toda da igreja. E eu não estou tirando a importância da igreja. Pelo contrário, nós devemos sim estar envolvidos na igreja, congregar. Mas qual é o nosso papel? A educação ficou com conta do DI, dos nossos filhos. Sério, pastor? É. Porque senão só é a televisão que vai educar os nossos filhos em casa. Educação foi a responsabilidade do DI. O nosso chamado é a responsabilidade do nosso líder, do nosso pastor. Se o pastor não vê, eu não faço nada com o meu chamado. Se o pastor não me chamar para conversar e me dizer o caminho, qual o próximo passo, eu não faço nada com o meu chamado. O nosso crescimento espiritual está na mão dos ministros da igreja. Se os ministros não estiverem cheios da palavra, cheios da unção, eu recebo um alimento ruim. Por quê? Porque eu não me alimento em outro lugar a não ser no culto. A expressão de música perfeita é a do ministério de música, porque eu nem cantar ou adorar o Senhor eu faço. Se o ministério de música não estiver legal, aquela semana não foi boa. Ou seja, terceirizando, irmãos. Muitas vezes estamos terceirizando a nossa responsabilidade. E a nossa vida não flui, não cresce, não sai do lugar. Está vendo? A palavra não foi de expansão, não foi para mim. A palavra de crescimento não foi para a minha vida. O que você fez diferente de 2023 para 2024 para você viver expansão? Tinha que fazer alguma coisa diferente? Tem que fazer, irmão. Tem que fazer. Resultados diferentes exigem posturas diferentes, atitudes diferentes. A gente não pode querer fazer a mesma coisa e receber o mesmo um resultado diferente. A gente vai receber o mesmo resultado. O nível do que aquilo que nós entregamos é o que nós vamos receber. É que Deus é tão maravilhoso que Ele multiplica aquilo que nós entregamos. Mas existe um limite. Se você só entrega um pouquinho, Ele só vai multiplicar um pouquinho, irmãos. Ele é maravilhoso, abundante, mas Ele não consegue ir além daquilo que você está entregando para Ele. Por que essa área da minha vida não mudou? Não está mudando? O que você está fazendo diferente nessa área da sua vida? O que você tem buscado nessa área da sua vida? Então, irmãos, tudo que nós ouvimos nessa manhã, tantas coisas maravilhosas, que não gere em nós uma condenação, um remorso. Que a palavra, como a Michela falou, certa para essa condenação que nós estamos sentindo é remorso. É aquela, puxa, podia ter feito diferente, né? Miserável que sou. Sai daqui é a mesma vida. Então, para que a gente rompa com remorso, irmãos, nós precisamos verificar as nossas atitudes. Amém. Verificar o nosso estilo de vida. Amém. Qual o preço que você tem pago? Qual é a atitude que você tem feito diferente para poder ter uma vida diferente? Tem um preço para pagar? Tem, irmãos. Tem um preço de renúncia. Os irmãos, vou dar um exemplo para você. A equipe de missões aqui renunciou. Marta, Renan e Kelly renunciaram a uma festa para estarem aqui, servindo aqui a gente. A gente estava aqui na festa, irmãos. E eu sei que outros estavam envolvidos antes. Não estou tirando mérito de ninguém, amém? Só quero destacar isso. Mas enquanto estávamos todos lá nos divertindo, eles estavam aqui preparando. E isso, irmãos, e muitas outras coisas que é feito aqui nessa igreja. Quando você tem uma programação que pessoas pagam um preço de renúncia para servir a outras.
E nós precisamos entender isso, irmãos. Não muda, a nossa vida não vai ser mudada, nós não vamos crescer se nós vivermos uma vida como se estivéssemos no self-service. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não me envolvo, nisso aqui eu não toco. Não. Opa, os benefícios? Manda. Uma dieta desbalanceada, irmãos, vai nos trazer danos. Olha aqui, ó, meu físico maravilhoso. Uma dieta desbalanceada, naturalmente falando. Vai nos trazer danos, irmãos. Alguns visíveis, outros não. Outros vão ser sutis. Então, seja íntegro para o Senhor. Entrega tudo para Ele. Pode ter certeza, irmão, você não vai deixar de ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de distração, as suas viagens para curtir a Disney, curtir a Europa, problema nenhum, irmãos. Você vai ter tudo isso, mas vai ser diferente. Vai ser porque vai gerar em você uma satisfação que nada nesse mundo pode dar. Amém. A gente estava ouvindo uma ministração, irmãos, de uma ministra sobre sexualidade, e ela estava falando sobre o exemplo. Eu esqueci agora o nome, mas me trouxe à memória. A Michela estava ouvindo e eu ouvi por tabela. Então, eu só vou pegar assim, uma pincelada aqui para você. Aquele momento que a Michela entra em pânico, porque eu nunca vou contar os detalhes. Né? Mas, enfim. A história é o seguinte. Um dos filhos de Davi era rei, era autoridade, era um príncipe. E ele teve atração pela sua irmã, Tamar. E, irmãos, enquanto ele não teve relação com a irmã, ele não sossegou. Até o dia que ele teve. Forçado, foi um estupro. A Bíblia relata um estupro ali. Isso me chocou muito, porque a Andréia Vargas, que é a ministra que a Michela estava ouvindo, e eu fui ouvindo junto, ela relata de uma forma que a gente, às vezes, não tem noção do impacto daquilo ali. E depois, mais para frente, você pode ouvir, Michela e as meninas vão explicar até melhor do que eu. Estou só pincelando para pegar um exemplo aqui para você. E depois que ele tem, a irmã se recusa, a irmã não quer, ele vai lá e força a irmã a ter relação com ele, estuprando a irmã. E quando acaba aquele momento, ele percebe que não era aquilo. E ele pega nojo da irmã a ponto de mandá-la para fora do quarto. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? E a vida dele dali só ladeira abaixo. Muitas vezes, nós estamos ansiando por algo, irmãos, que é passageiro. Que é um prazer momentâneo, que muitas vezes nem é tão prazeroso assim, mas porque virou uma obsessão para você. Às vezes nós estamos vivendo tempos aqui nessa terra, obcecados por coisas, irmãos, que são meras coisas passageiras. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me lembro de coisas que eu queria como criança, que eu falo assim, se eu tiver isso, minha alegria vai ser completa. Se eu ganhar aquele videogame, se eu ganhar aquela bola, se eu ganhar aquela camisa, se eu ganhar aquele celular, se eu tiver um iPhone, aí com o tempo vai acostumando, irmãos. Você ganha, vou pegar um exemplo do telefone, que é mais fácil. Aí você ganha um iPhone, daqui a pouco você não está... no início, você tem um cuidado exagerado. Ninguém toca, ele fica quase num altar na sua casa, porque você tem medo de quebrar, de medo de mexer nele. Depois você acostuma. Daqui a pouco ele está caindo no chão, aí tem a primeira queda, aí você, meu Deus, eu deixei ele cair. Aí tem a segunda, a terceira, aquilo ali vai virando hábito. Até o ponto que aquilo ali já não gera nenhum efeito em você. E você já está preocupado com o quê? Com o outro que lançou. É uma visão de consumismo, irmãos, que infelizmente impregnou a igreja. E muitas vezes nós estamos vivendo obcecados por coisas que não vão nos trazer nem mesmo um prazer satisfatório, por tanta disputa por alcançar aquilo. Então verifica o que está te dando prazer, ou o que está te dando, ou está gerando em você uma busca incessante por algo. Que talvez daqui a pouco você vai parar e pensar, meu Deus, por que eu gastei tanto tempo com isso? Às vezes por bens materiais, às vezes por uma viagem, por uma pessoa, por um tempo. Nós precisamos estar obcecados por Jesus, irmãos. Porque quando nós estivermos obcecados por Ele, irmãos, todas essas coisas que nós falamos, isso vai vir no pacote.
Vai ser tão natural porque você vai amar e desejar aquilo que ele ama e deseja. E aquilo que ele ama e deseja são vidas. São pessoas, como a Michela citou aqui, que estão morrendo dia após dia, irmãos. E não é brincadeira. Não é um tempo triste, um tempo no hospital. É uma vida inteira, uma vida eterna, eternamente, vivendo no inferno. E eu e você fomos comissionados para que essas pessoas não vão para lá. Pelo contrário, que elas sejam resgatadas. E nós não podemos viver obcecado por coisas que vão nos distrair nisso. Administre seu tempo, tenha liberdade para você viver tempos de lazer, de qualidade com sua família. Faça isso, mas não deixe isso consumir a um ponto onde você não consiga ter tempo para o Senhor. Tempo de comunhão com seu Pai. Amém? Amém, gente. Tudo isso todo esse apanhado, tudo isso, né, que nós ouvimos, acabamos de ouvir agora, é o principal que a gente precisa fazer para que a gente chegue em tudo que nós ouvimos. O principal, né, é aquilo, nós nos desprendermos mesmo. Você está disponível a você se desprender, você está disposto, você se colocar num lugar onde você esteja disposto a você se desprender mesmo, para que você possa abraçar aquilo que você já foi comissionado para fazer. E eu quero fechar aqui com um versículo que está lá em João, Evangelho de João 6. Você não precisa abrir, não. Vou comentar rapidamente ele com você. O Ministério de Música pode vir até aqui, por favor, nos auxiliar aqui. João 6, no 28 e 29, quando você vai ver todo o contexto antes e tudo, a gente vai ver que tem a pesca maravilhosa e tudo, aí vai vindo várias coisas, e chega um dado momento que os discípulos perguntam a Jesus como eles fazem para realizar a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Como eles fazem para realizar a obra de Deus? E aí, no 28, ele fala: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus, né, responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando nós pegamos essa palavra, e a gente vai olhar no original, essa palavra obra, no original grego é ergon, que é causa. A causa de Deus é essa. Amém? Ergon, causa, aquilo que alguém se compromete a fazer. Aquilo com que estou sendo gasto. Como eu faço para fazer a obra de Deus? Eu preciso me gastar. Como eu faço para fazer a obra de Deus? Eu preciso me comprometer. Como eu faço para realizar a obra de Deus? Entendendo que é uma causa. Tantas pessoas passaram por esse mundo e tantas outras estão no mundo, agarrados a uma causa. Agarrados, né, a ideologias vãs, falsas, que tem arrastado pessoas para o inferno, que vão levar essas pessoas para o inferno. Se nós formos estudar a respeito de homens, né, que trouxeram certas ideologias, né, para os nossos dias, criaram ideologias, um deles especialmente, eu não vou nem falar o nome dele não, mas ele foi criado na igreja. A mãe dele levava ele todos os dias praticamente na igreja. A mãe dele era extremamente religiosa. Aquele homem, ele tinha um conhecimento, ele foi sendo exposto desde pequeno, a ponto de chegar um momento da adolescência dele, ele desejar a ser padre. Primeiro ele desejou estudar seminários teológicos mesmo, e depois ele desejou ser padre. Se eu falar o nome dele aqui para vocês, sério, Michela? Pois é. O diabo pegou todo aquele ímpeto que ele tinha por algo
toda aquela força que ele tinha da juventude dele por algo e colocou mentiras e enganos no coração daquele homem, e ele se tornou o pai de uma ideologia que tem sido pregada, seguida por várias pessoas hoje. Uma causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? O que tem movido você? Você pode se colocar de pé? O que tem movido você? O que chegou até você? O que veio ao seu coração enquanto você estava exposto a essa palavra? Enquanto você ouvia, à medida que você ouvia, à medida que a palavra estava sendo ministrada a você, o que chegou ao seu coração? O que o Espírito Santo tratou contigo? Eu quero fazer um exercício com você essa manhã. Recuse-se a sair daqui emocionado. Recuse-se a sair daqui com remorso. Recuse-se, irmãos. Aproveita esse tempo que nós vamos ter agora. Esquece um pouquinho o horário, esquece um pouquinho lá fora. Concentre-se agora, nesse tempo, agora. Nesse momento onde o Espírito de Deus está sondando corações aqui. Concentre-se agora, nesse momento onde Deus, Ele pode lançar uma palavra no seu coração e a partir dessa palavra tudo mudar.